Graça e paz, meus irmãos. Hoje quero meditar com os irmãos sobre a cura da injustiça, que é a doença da alma. Nós temos uma alma e nesta alma nós temos uma doença, um mal do espírito, que é a injustiça. Como nós temos este mal do espírito, que é a injustiça, doença da nossa alma, da alma humana, da alma pecaminosa, carecemos por demais da cura dessa doença chamada injustiça. O texto que eu quero meditar com os irmãos é a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 21 e versículo 22. Neste texto, o apóstolo Paulo, escrevendo aos nossos irmãos em Corinto, fala como que Deus opera na nossa alma para nos curar da doença da injustiça. O apóstolo Paulo, escrevendo a aqueles irmãos, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 21 ao versículo 22, o apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos que no nosso batismo Deus opera algumas coisas para nos curar da doença da injustiça que está impregnada na nossa alma, na alma humana, mas que não deve fazer parte mais da alma cristã, da alma do remido, da alma de quem Jesus redimiu. O apóstolo Paulo destaca neste texto que Deus firma os nossos pés, Deus firma os nossos passos, Deus firma a nossa caminhada, para que possamos ter um caminho firmado em Jesus, um caminho estabelecido para que não venhamos a nos desviar dele, nem pela direita e nem pela esquerda, mas que possamos prosseguir em união com Jesus. Deus firma a nossa vida através dessa união que a nossa alma tem com Jesus. O apóstolo Paulo destaca nesse texto que Deus não só nos firma em união com Jesus, mas Deus nos unge, nos dá a unção do Espírito Santo. Ele nos unge com dons espirituais, dons estes que devemos usar para praticarmos a justiça. Deus firma, Deus unge, e o apóstolo Paulo diz que Deus também sela
a nossa alma. Ele põe uma marca na nossa alma para nos identificar como propriedade exclusiva dele. E depois de firmar a nossa vida, de ungir a nossa alma, de selar a nossa alma, Deus ainda nos dá o Espírito Santo. Ele põe o Espírito Santo no nosso coração, como penhor, como garantia das promessas que Deus tem para o seu povo firmado em Jesus, o seu povo ungido com os dons do Espírito Santo, o seu povo selado, marcado como propriedade de Deus. É assim, meu irmão, minha irmã, que Deus opera a cura da injustiça, que é uma doença na nossa alma, na alma humana, mas que não deve fazer parte de uma alma remida e redimida pelo sangue de Jesus. Neste texto, nós aprendemos que Deus nos capacita, que Deus nos fortalece para permanecermos firmes em Jesus, para que o nome de Jesus tenha crédito, porque nós, irmãos, não podemos vacilar com o nosso testemunho, não podemos vacilar em praticarmos a injustiça, não podemos vacilar com a nossa vida cristã, como se estivéssemos andando e os nossos pés escorregassem, e os nossos passos nos desequilibrassem, e caindo, venhamos a nos machucar. Aqui, irmãos, Deus nos capacita, nos fortalece para que estejamos firmados com os nossos pés, os nossos passos no caminho para a morada celestial. E neste caminho não podemos vacilar. Não pode, na vida de um cristão, ter falta de firmeza, insegurança, fraqueza. Porque se na minha vida cristã houver falta de firmeza, meus pés vão vacilar. Se na minha vida cristã houver insegurança, meus passos vão vacilar. Se na minha vida cristã houver fraqueza, a minha caminhada cristã irá vacilar. E com isso, o nome de Jesus cai na descrença. Com isso, as pessoas de fora da igreja passam a ter dúvida quanto ao Evangelho. Com isso, a igreja é envergonhada. Veja, meu irmão e minha irmã, a importância da obra de Deus na nossa vida, de firmar a nossa vida, de ungir a nossa vida, de selar a nossa vida e de pôr o Espírito Santo dentro do nosso coração. Tudo para que o nome de Jesus tenha crédito. Para que isso aconteça, Deus unge a nossa vida com os dons do Espírito Santo. E para ungir a nossa vida com os dons do Espírito Santo, Deus nos escolhe, a cada um de nós, individualmente. E ao nos escolher, Deus nos separa.
E ao nos separar, Deus nos reveste com os dons do Espírito Santo. Dons estes que devemos usar na prática da justiça. Além, irmãos, de tudo isso que Deus opera na nossa vida, Ele põe também o selo para nos identificar como propriedade dEle. Como ungidos do Senhor, temos uma marca. Essa marca está na nossa alma. E esta marca nos identifica como propriedade de Deus. Pertencemos a Deus. E pertencendo a Deus, não pode fazer parte da nossa vida cristã a prática da injustiça. E por fim, irmãos, neste texto, de 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 ao verso 22, Deus põe dentro de nós, do nosso coração, o Espírito Santo. Veja a seriedade que Deus trata esta doença da nossa alma, ao ponto de pôr dentro do nosso coração o Espírito Santo. O Espírito Santo, nesta operação de cura da nossa alma, ele é um penhor, é uma garantia de que as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida. Promessas futuras se cumprirão. Promessas que estão por vir se cumprirão. Temos as promessas de Deus que estão por vir. E nessas promessas, o Espírito Santo é a nossa garantia. É o penhor. O Espírito Santo está em lugar de um fiador das promessas de Deus. É como se o Espírito Santo fosse uma antecipação dessas promessas. É como você ter a promessa de alguém e alguém te antecipar uma parcela de um valor, garantindo que os demais valores serão quitados. Assim também, Deus, Ele firma nossos passos, Deus nos unge a alma, Deus sela a nossa vida e Deus põe o fruto do Espírito Santo como penhor das promessas que estão por vir. Meu irmão, minha irmã, não sei como está a sua alma. Se a sua alma está na prática da injustiça. Se ela estiver, é porque a sua alma está doente. E por estar doente, carece por demais de Deus firmar a sua vida, firmar os seus pés, firmar os seus passos, firmar a sua caminhada, através da união com Jesus. Se a sua alma está na prática da injustiça, ela está doente e carece por demais da unção de Deus. Carece por demais da unção dos dons do Espírito Santo, para que a sua alma seja uma alma justa na prática da justiça. Uma vez ungido por Deus, não se espera outra coisa, senão que estejamos no caminho da justiça. Se a sua alma, meu irmão, minha irmã, está na prática da injustiça, ela está doente sim, e carece por demais do irmão, da irmã, renovar este selo que um dia foi posto na sua alma, quando o irmão e a irmã foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a sua alma está na prática da injustiça, carece por demais, meu irmão, minha irmã, rever se de fato você tem o fruto do Espírito Santo no seu coração.
se você tem esse penhor, esta garantia de que Deus irá cumprir com as demais promessas. Se você não tem o fruto do Espírito Santo no seu coração, você não tem promessa nenhuma de Deus. E por não ter promessa nenhuma de Deus, a sua alma jamais será curada da injustiça. E é por isso que nós vivemos num mundo em que crescem as vocações para o estudo da advocacia. Por que tantos advogados no mundo? Porque nós temos uma doença na alma e esta doença se chama injustiça. E Deus opera para nos curar desta prática pecaminosa a partir do nosso batismo, quando somos batizados na Trindade, no nome santo da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira coisa, meu irmão e minha irmã, que o apóstolo Paulo indica nesta segunda carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 21 ao versículo 22, é que nós estamos numa caminhada cristã. E nesta caminhada cristã, nesta nova caminhada da nossa vida, onde Deus faz novas todas as coisas, devemos deixar a vida antiga. Qual vida antiga, pastor? A vida de leviandade. Devemos deixar no passado esta vida de leviandade. Uma vida que me falta prudência para fazer as coisas. Se me falta prudência, se eu sou imprudente, meu irmão, minha irmã, outro resultado eu não terei senão cometer uma injustiça, porque eu fui imprudente. É uma vida leviana, é uma vida que me falta seriedade para fazer as coisas, para tomar uma decisão. Me falta seriedade para firmar um contrato, para fazer uma promessa. Deixar a vida de leviandade é o primeiro passo de cura para essa doença da injustiça que está impregnada na alma humana, mas que não deve fazer parte da alma de um ungido do Senhor, de um servo, de uma serva do Senhor, que recebeu o selo de propriedade do Senhor. Deixar a vida de leviandade, meu irmão, minha irmã. Fazer as coisas com precipitação, outro resultado não será senão cometer uma injustiça com alguém porque eu fui precipitado. Fazer as coisas com desatenção, que resultado terá na vida de uma outra pessoa senão uma injustiça? Porque eu fui desatento. Como está a sua alma, meu irmão e minha irmã? Como está a prática de vida cristã após o seu batismo? Seus pés, seus passos, sua caminhada tem sido de uma vida de leviandade, de falta de prudência,
falta de seriedade. Tem sido uma vida em que você, meu irmão, minha irmã, tem feito as coisas precipitadas. Faz primeiro, depois pensa no que fez. Mas o que fez já está feito, e o outro resultado não será senão uma injustiça na vida de alguém. Seus pés, seus passos, sua caminhada tem sido de uma vida de leviandade, fazer as coisas com desatenção. Ô meu irmão, minha irmã, não queira ter como resultado uma injustiça na vida de uma outra pessoa, porque você resiste a deixar a vida antiga de leviandade. E tudo isso resulta em injustiça. E resultando em injustiça, o nome de Jesus cai na descrença. As pessoas de fora da igreja passam a ter dúvida quanto ao Evangelho. A igreja é envergonhada, porque me faltou prudência, me faltou seriedade, fui teimoso em fazer as coisas com precipitação, fui teimoso em fazer as coisas com desatenção. Deus firma os nossos pés, os nossos passos, a nossa caminhada através da união com Jesus. Renove, meu irmão, minha irmã, a sua união com Jesus. Deus nos unge, nos escolhe, nos separa, nos reveste dos dons do Espírito Santo. Tudo para deixarmos a vida de leviandade. Deus coloca um selo na nossa alma para saber se um dos seus filhos, se uma de suas filhas estão tendo uma vida de leviandade, marcados com um selo, como propriedade de Deus, pertencendo a Deus. Não enganamos a Deus quando nos falta prudência, não enganamos a Deus quando nos falta seriedade, não enganamos a Deus quando fazemos as coisas precipitadamente, não enganamos a Deus quando fazemos as coisas com desatenção. Não enganamos a Deus que nós somos responsáveis pela injustiça na vida de uma outra pessoa, porque nós temos o selo de Deus na nossa alma. Meu irmão, minha irmã, Deus pôs dentro do seu coração o fruto do Espírito Santo, para que nestes momentos você possa sacar o fruto do Espírito Santo para o uso correto, quando a sua alma está em perigo de entrar por um caminho de leviandade. Você usa o fruto do Espírito Santo como defesa. No momento que te falta prudência,
como defesa no momento que te falta seriedade, como defesa no momento que você quer fazer as coisas com precipitação, quer fazer as coisas com desatenção. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 21 ao versículo 22, nos garante que Deus opera na nossa vida. Com todos estes elementos que falamos, mas que depende de mim tirar os meus pés de uma vida leviana. Depende de mim, decisão minha, de me santificar para que meus passos passem bem longe de uma vida leviana. Depende de mim, tão somente de mim, caminhar sem me desviar para a direita ou para a esquerda. Porque eu sou um ungido de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, são ungidos de Deus. E como ungido de Deus, nós temos no nosso coração o fruto do Espírito Santo para usarmos. Deixe a vida de leviandade, meu irmão, minha irmã. Você já é um batizado, já é uma batizada. Carrega o nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Carrega o nome da sua igreja, da sua denominação. Você vai deixar que o nome de Jesus caia em descrença? Você vai deixar que a sua igreja, que te recebeu, que te batizou, seja envergonhada? E as pessoas que você quer ganhar para Jesus, será que você vai ter facilidade de fazê-lo, uma vez que, ao testemunhar uma vida de leviandade, você só fez com que elas agora passem a ter dúvidas quanto ao Evangelho? Se o Evangelho é isso, falta de prudência, falta de seriedade, se o Evangelho é isso, fazer as coisas com precipitação, fazer as coisas com desatenção, são as dúvidas que as pessoas de fora da igreja passam a ter quanto ao Evangelho, ao olharem para a vida de um cristão cuja caminhada não mudou em nada, continua sendo leviano, ou seja, não recebeu a cura da injustiça, continua com a sua alma doente, com a sua alma pecaminosa, continua com a sua alma bem longe daquilo que o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos em Corinto. Uma alma bem longe de se firmar em Jesus. Uma alma bem longe de ter a unção dos dons espirituais. Uma alma bem longe de ter o selo de Deus como propriedade exclusiva de Deus. Deixe a vida de leviandade, meu irmão, minha irmã, para que o nome de Jesus, para que as pessoas de fora da igreja, para que a própria igreja, a qual você serve, possa estar neste mundo ainda com a esperança de que há
pessoas justas, que praticam a justiça. Para deixar esta vida leviana, meu irmão, minha irmã, não é algo fácil, não é uma decisão da carne, não é uma simples oração, é uma decisão, sim, envolve oração, sim, mas sobretudo envolve você fixar os seus pés na unção de Deus. Lembra da unção? Deus te escolheu, te separou, te revestiu. Com qual propósito? Para que você use os dons espirituais. E eu preciso firmar meus pés nessa unção, que é o recebimento dos dons espirituais. Foi para isso que Deus me escolheu. Me separou, me revestiu dos dons espirituais. O ungido de Deus, meu irmão, minha irmã, não pratica a injustiça. O ungido de Deus, cujos pés estão fixados, firmados na unção de Deus, ele pratica a justiça conforme os dons espirituais. Que dons são estes, pastor? Na primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 8 ao versículo 10, nós encontramos alguns dons. E 2 dons são específicos para a cura da injustiça, que é a doença da nossa alma. O primeiro dom é o dom da sabedoria. Está lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 8 ao versículo 10. O dom da sabedoria, o dom do discernimento. Se antes eu tinha falta de prudência, falta de seriedade, se antes eu fazia as coisas com precipitação, se antes eu fazia as coisas com desatenção, resultando em injustiça, levando o nome de Jesus à descrença, levando as pessoas de fora da igreja a duvidarem do Evangelho, e levando a minha própria igreja a ser envergonhada neste mundo, agora, com os meus pés firmados na unção, tendo os dons do Espírito Santo e podendo usá-los, eu tenho a sabedoria, meu irmão, minha irmã, de compreender, eu tenho discernimento para perceber Deus, quando firmou a minha vida em Jesus, através da união com Jesus, firmou os meus pés, meus passos, a minha caminhada. Deus me capacitou para compreender. Deus me capacitou para perceber. Deus me deu sabedoria, discernimento, para fortalecer a minha vida, para falar
e agir com sabedoria, para falar e agir com discernimento. Deus me deu o dom da sabedoria e do discernimento para que eu possa diferenciar entre o certo e o errado, entre o que é justo e o que é injusto. Para deixar a vida de leviandade, meu irmão, minha irmã, você precisa fixar os seus pés na unção, nos dons espirituais. Sabedoria, discernimento. O ungido de Deus foi escolhido, separado, revestido para ter uma vida de bom senso, não uma vida de leviandade. O ungido de Deus foi escolhido, separado, revestido para observar com cuidado. Se antes eu tinha desatenção, agora eu tenho cuidado de observar todas as coisas, para diferenciar entre o certo e o errado. Eu tenho um dom da sabedoria, do discernimento, para observar todas as questões antes de tomar uma decisão. Antes eu era precipitado, me faltava prudência, me faltava seriedade, e todas as questões resultavam em injustiça, porque me faltava uma vida de bom senso. Mas agora, meu irmão, minha irmã, deixando a leviandade, firmando os meus pés na unção, nos dons espirituais, fazendo uso da sabedoria, fazendo uso do discernimento, eu observo com cuidado todas as questões. Eu tenho uma vida de bom senso, de fazer análise minuciosa de um fato, apenas um fato, um acontecimento, um ocorrido. Eu tenho uma vida de bom senso, diante de passar uma notícia para frente, de analisar minuciosamente todas as fontes, todas as informações. Antes me faltava prudência, me faltava seriedade. Antes eu fazia com precipitação. Agora eu tenho uma vida de bom senso, de analisar minuciosamente cada fato, para ter certeza da verdade deles. Deixar a vida de leviandade, meu irmão, minha irmã, é isso. É firmar os seus pés na unção, nos dons espirituais, para fazer as coisas com atenção, com cuidado, analisando, sobretudo, ter cautela em cada situação.
Se antes eu tinha situações que eu queria resolver precipitadamente, agora eu demoro um pouco mais para orar ao Senhor, buscar no Senhor a sabedoria, o discernimento, para compreender, para perceber. É a atitude que eu tomo, e que eu creio que você também o faça, meu irmão, minha irmã, porque somos um povo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não faz parte da Trindade a falta de prudência, não faz parte da Trindade a falta de seriedade, não faz parte da Trindade fazer as coisas com precipitação. Deus fez o mundo, cada coisa no seu lugar, pondo tudo em seu lugar, com atenção. Meu irmão, minha irmã, como está a sua alma? Está enferma? Saiba que esta enfermidade, esta doença tem um nome: injustiça. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e continua com a falta de prudência, continua com a falta de seriedade, continua fazendo as coisas com precipitação, fazendo as coisas com desatenção, resultando em injustiça, levando o nome de Jesus à descrença, fazendo com que as pessoas duvidem do Evangelho, envergonhando a sua igreja. Deixe a vida de leviandade, meu irmão, minha irmã. Tire seus pés desta vida. Afaste os seus passos desta vida. Deus tem um outro caminho para você, meu irmão, minha irmã, que é o caminho da unção, dos dons espirituais, que é o caminho da sabedoria, do discernimento, de você compreender antes para falar depois, compreender antes para agir depois, você perceber a diferença entre o certo e o errado, para que você possa observar, analisar e com cautela fazer o que você tem que fazer, mas sem resultar em injustiça na vida de uma outra pessoa. Meu irmão, minha irmã, tendo o selo de Deus na nossa alma, afaste-se da injustiça. Você já abandonou a vida de leviandade? Agora afaste-se da injustiça. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 21, versículo 22. Deus firmou a nossa vida em Jesus, nos ungiu com os dons do Espírito Santo, nos selou para que nos afastemos da injustiça. E é por isso que ele põe o fruto do Espírito Santo como penhor no nosso coração, como garantia no nosso coração. Eu creio que não faz parte da vida de um ungido de Deus, não faz parte do comportamento de um ungido de Deus, viver uma vida de desigualdade,
Desigualdade, meu irmão, minha irmã, assim como parcialidade, ilegalidade, autoritarismo, desrespeito, é injustiça. É injustiça que nós praticamos por não afastarmos os nossos passos da injustiça. Qual, pastor, é a injustiça de uma vida de desigualdade? O próprio nome já diz: desigualdade. Não há igualdade. Deus pôs o fruto do Espírito Santo no meu coração para que eu saiba usá-lo igualmente para todas as pessoas, sem cometer injustiça. A injustiça de tratar as pessoas da família, da igreja, do trabalho, de um modo diferente. É o comportamento de alguém que não está com os seus passos afastados da injustiça, mas bem próximos da injustiça. Seu uso de amor na minha igreja, como que eu posso ter raiva dentro da minha família? É um exemplo de desigualdade. Seu uso de bondade com os meus companheiros de trabalho, como que eu vou usar de ruindade com os meus familiares? Não é uma injustiça? Se eu sou um empregado que demonstro fidelidade ao meu patrão, ao meu empregador, como que eu vou usar de falsidade com os meus irmãos na igreja? Não é injustiça tratar de forma diferente o meu patrão, a minha patroa, com os meus irmãos? Afaste os seus passos da injustiça, meu irmão, minha irmã. Para isso Deus firmou a sua vida em Jesus. Para isso Ele te ungiu. Para isso Ele te selou. Para isso Ele pôs dentro do teu coração o fruto do Espírito Santo, como garantia de bênçãos que me virá. Mas como que eu terei bênçãos no futuro se hoje eu não faço bom uso do fruto do Espírito Santo que está no meu coração? Como que eu sou uma pessoa de paz na minha família e sou uma pessoa de conflito na minha igreja? Não é uma injustiça? Não é uma injustiça eu usar de benignidade para com alguém no meu trabalho e usar de crueldade com um ente querido na minha família? São injustiças que nós praticamos diariamente e não percebemos que é uma doença da nossa alma, porque é a alma que comanda o corpo, é a alma que faz com que o corpo cumpra, realize os nossos desejos. E eu creio que não seja desejo seu, meu irmão, minha irmã, usar de benignidade
com alguém de fora, embora companheiro de trabalho, e usar de crueldade com um ente querido da família. Carne da sua carne, osso do seu osso, sangue do seu sangue. Afaste-se, meu irmão, minha irmã, da injustiça. Se seus pés hoje estão próximos da injustiça, afaste-se, passo por passo, com oração, sim, mas com decisão, sabendo que o resultado da injustiça não é outro, senão que o nome de Jesus caia em descrença. Não é outro, senão que as pessoas de fora da igreja passem a ter dúvidas quanto ao Evangelho. Não é outro, senão que a igreja comprada, lavada pelo sangue de Jesus, seja envergonhada neste mundo sim, este sim, que jaz no maligno. Afaste-se da injustiça, meu irmão, minha irmã. Não use de alegria para com uns da família e tenha desgosto com outros da igreja. Não use de paciência para com alguém do seu trabalho e nervosismo com alguém da sua família. Não use de domínio próprio, de mansidão no convívio da igreja e braveza na família e no trabalho. Afaste seus passos da desigualdade. Afaste seus passos da parcialidade. A injustiça de tomar partido para julgar a favor ou contra, conforme a minha preferência, sem se importar com a verdade. Isso é parcialidade. E a injustiça, eu julgar a favor de alguém, julgar contra alguém, porque eu tenho preferência para com um dos dois, sem me importar com quem está a verdade. São injustiças que nós praticamos e que nos traz como resultado na nossa vida a dor que é a pior dor que um ser humano possa ter, mais do que uma doença física, é a dor moral, de alguém ter tomado partido por preferência e ter julgado a sua vida, meu irmão, minha irmã, contra você, sem se importar com a verdade. E até hoje você sofre essa dor moral, causado por alguém que usou de parcialidade. Porque nós somos assim. Nós temos tendências a termos preferências. Basta você ter duas pessoas e colocar um beliche, e as duas vão disputar quem dorme em cima do beliche, quem dorme embaixo. E se você tiver preferência por uma das duas, você vai escolher a da sua preferência para que ele durma onde ele escolheu. Se ele escolheu em cima, o outro vai dormir embaixo, mas o outro de repente também queria dormir em cima, por algum motivo, mas você não procurou nem saber o motivo dele. Meu irmão, minha irmã, afaste seus passos da injustiça.
Afaste seus passos da desigualdade. Trate todo mundo igual. Na família, na igreja, no trabalho, com amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, com fidelidade, tendo domínio próprio e mansidão com todos, seja da sua família, da sua igreja, do seu trabalho. Se afaste de ter preferência por um ou por outro. Procure a verdade e julgue a favor ou contra, conforme a verdade. Se afaste, meu irmão, minha irmã, da injustiça, da ilegalidade. Vivemos num país de leis. Todos os dias nos surgem leis novas. E eu já me coloco contra a lei. E já digo que não vou respeitar a lei. E já adianto que vou continuar na ilegalidade. A lei é dura, sim, meu irmão, minha irmã, mas é lei. Alguém já disse isso. A lei é dura, mas é lei. E eu, que tenho os meus passos firmados em Jesus, tenho a minha vida ungida com os dons do Espírito Santo, com o dom da sabedoria, com o dom do discernimento, eu que tenho a minha vida selada como propriedade de Deus, eu que tenho o fruto do Espírito Santo no meu coração como penhor de bênçãos maiores que Deus me dará, como que eu não vou afastar os meus passos da ilegalidade? Contrariar a lei, não respeitar a lei, preferir continuar na ilegalidade, é injustiça, meu irmão, minha irmã, que vai prejudicar alguém, porque você teimou em firmar os seus passos não em Jesus, mas na injustiça. Se afaste, meu irmão, minha irmã, da injustiça. O nome já diz, e o nome é feio, injustiça. É um atributo de quem é injusto. Porque a justiça é um atributo, é uma qualidade de quem é justo. O justo pratica a justiça. Como que eu vou ter os meus pés firmados na injustiça? Não sou injusto, eu sou justo. Já ouviu este nome? Autoritarismo. Para uns não é injustiça, é certo, é correto, é justo ser autoritário. Não, irmão, não é certo, não é correto, não é justo ser autoritário. Não é certo, não é justo, não é correto alguém centralizar tudo em si mesmo. E os outros? Não pensam? Não têm direito de opinar, de decidir? Tem uns que usam o seu autoritarismo não centralizando tudo nele mesmo, mas num pequeno grupo. Qual a diferença? Já ouviu o nome panelinha? Grupinho? É injustiça, meu irmão, minha irmã. É falta de prudência, é falta de seriedade.
é querer fazer as coisas de forma precipitada. Você vai tomar a decisão, porque é mais rápido. Um grupo pequeno, a decisão é mais rápida. Não, meu irmão, é injustiça, autoritarismo, ilegalidade, parcialidade, desigualdade, tudo faz parte do mesmo pacote. Injustiça. Injustiça é doença. Doença do corpo? Não. Doença da alma. Uma doença que, se eu não me curar dela, além dos meus passos não se afastarem da desigualdade, da parcialidade, do autoritarismo, da ilegalidade, ainda vou ser conhecido como uma pessoa que desrespeita os outros. Porque é a prática da injustiça ser insubordinado. É prática da injustiça faltar ao respeito, desacatando as pessoas. Faz parte da vida de alguém que está firmado em Jesus, desacatar as pessoas. Faz parte da vida de um cristão ungido com os dons do Espírito Santo, desacatar as pessoas. Qual o dom? O dom que eu conheço é o dom da sabedoria e do discernimento. Desacatar não é dom, é obra da carne. Faz parte da vida de um cristão, de uma cristã, de um irmão, de uma irmã, que tem um selo de propriedade de Deus, desacatar alguém, desrespeitar alguém, ser insubordinado, insubordinada na sua família, na sua igreja, no seu trabalho. Não, meu irmão e minha irmã, não faz parte do comportamento de um ungido de Deus, de alguém cujo coração Deus depositou o fruto do Espírito Santo como penhor de maiores bênçãos no futuro. Como eu vou receber maiores bênçãos no futuro se eu não sou capaz de cumprir com amor, com paz, com alegria, com bondade, com benignidade, com paciência, com fidelidade, com domínio próprio, com mansidão, o meu relacionamento com outra pessoa, sem desrespeitar, sem ser insubordinado, sem desacatar? Como que eu vou receber bênçãos futuras se hoje eu não faço uso do fruto do Espírito Santo? Não, meu irmão, minha irmã, não é comportamento de um ungido de Deus, que tem um selo da aliança, da graça, que Deus escolheu, separou, revestiu. Não são dons espirituais, meu irmão, minha irmã. Desigualdade, parcialidade, ilegalidade, autoritarismo, desrespeito. São sim obras da carne, não são dons espirituais, não são qualidades, não são atributos. São coisas que vão fazer com que o nome de Jesus caia em descrença, são coisas que vão fazer com que as pessoas de fora da igreja duvidem do Evangelho, porque o Evangelho prega o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a paciência. O Evangelho prega a fidelidade, o domínio próprio, a mansidão, e se vive em quê? Na injustiça. Pessoas duvidam, passam a duvidar do Evangelho.
São coisas que vão fazer com que a igreja, que é a luz do mundo, o sal desta terra, seja envergonhada. Não são dons, são obras da carne. Dons é sabedoria espiritual. Buscar sabedoria vinda lá do alto dos céus, para compreender. E compreendendo, você não seja desigual com ninguém. Compreendendo, você não seja parcial com ninguém. Compreendendo, você não use ilegalidade com alguém. Compreendendo, você não use um instrumento do autoritarismo com ninguém. Compreendendo, você não venha desrespeitar ninguém. E tendo discernimento, você vai saber que desigualdade, parcialidade, autoritarismo, ilegalidade, desrespeito são coisas erradas. Ao discernimento, ao dom espiritual do discernimento que faz você perceber que são coisas erradas, e ao perceber, você prontamente, meu irmão, minha irmã, afasta, ou deveria afastar os seus passos da prática dessas injustiças. Meu irmão, minha irmã, deixando a vida de leviandade, deixando a falta de prudência, deixando a falta de seriedade, deixando de fazer as coisas com precipitação, deixando de fazer as coisas com desatenção, deixando a vida de leviandade, assim como deixando e se afastando da injustiça, não fazendo parte de uma caminhada de desigualdade, não fazendo parte de uma caminhada de parcialidade, não fazendo parte de uma caminhada de ilegalidade, não fazendo parte de uma caminhada de autoritarismo, não fazendo parte de uma caminhada de desrespeito, que não faz parte do meu caminho, e creio que também não o faça do seu, meu irmão, minha irmã. Deixando a vida de leviandade, afastando-se desse caminho da injustiça, deixando meus passos bem longe da injustiça, o Espírito Santo entra na sua alma. Não tem como ele não entrar na sua alma, meu irmão, minha irmã. Se você deixou a vida de leviandade, não tem como ele não entrar na sua alma se você se afastou da injustiça. Ele não entra na sua alma se a sua vida é uma vida de imprudência, se a sua vida é uma vida de falta de seriedade. Ele não entra na sua alma se ele vê que a sua alma quer resolver tudo de forma precipitada. Ele não entra. Ele não entra na sua alma se a sua alma é uma alma desatenciosa. Não faz parte do Espírito Santo. Falta de prudência, falta de seriedade, precipitação, desatenção. Não faz parte do Espírito Santo ele olhar para a sua alma e ver que é uma alma que trata as pessoas com desigualdade, parcialidade, ilegalidade, autoritarismo, trata as pessoas com desrespeito. Mas se você, meu irmão, minha irmã, deixa a vida de leviandade e afasta-se da injustiça, o Espírito Santo entra na sua alma. Ele passa a ter contato com a sua alma. E tendo contato com a sua alma, o fruto que ele deixa na sua alma, no seu coração, garante que você, meu irmão, minha irmã, nunca será desconsagrado. Porque tem pessoas que apostam
a favor ou contra a sua vida cristã. Sabia disso? Pessoas que nunca concordaram, nunca aceitaram que você fosse do povo de Deus. E por não concordarem, por não aceitarem, aposto o quanto você vai se manter justo, o quanto você vai se manter firmado na justiça. Mas se você deixou a vida de leviandade, afastou-se da justiça, o Espírito Santo entra na sua alma. E o fruto do Espírito na sua alma, no seu coração, é a garantia, meu irmão, minha irmã, de que você não será desconsagrado. Deus te consagrou, firmando a sua vida em Jesus. Deus te consagrou, te ungindo com os dons do Espírito Santo. Deus te consagrou, pondo o selo dele como propriedade dele na sua vida, e agora Deus te consagra com o Espírito Santo, que coloca o fruto, o próprio fruto do Espírito Santo na sua alma, como garantia, como penhor, de que você não será desconsagrado, ou seja, que você vai retornar a ter uma vida de leviandade, que você vai retornar a se aproximar da injustiça, uma vez que você deixou a vida de leviandade, uma vez que você se afastou da injustiça. Mas há pessoas que questionam o quanto tempo durará a sua vida cristã. Sabe quanto tempo durará a sua vida cristã, meu irmão, minha irmã? De eternidade a eternidade. Começou agora, está apenas no princípio. E sabe por que eu tenho esta convicção? Porque o fruto do Espírito que está na minha alma, no meu coração, como depósito de garantia das bênçãos futuras que terei, são frutos originais do Espírito Santo. Deus não colocou na minha alma, no meu coração, nada falsificado. Deus não fez uma cópia do amor dele e pôs no meu coração. Deus não fez uma cópia da paz espiritual dele e pôs no meu coração. Deus não fez uma cópia da alegria espiritual dele e pôs no meu coração. Tudo é original. A minha bondade é a bondade de Deus. A minha benignidade é a benignidade de Deus. A minha paciência é a paciência de Deus. A minha fidelidade é a fidelidade de Deus. O meu domínio próprio, a minha mansidão, são ambos originais de Deus. Quanto tempo eu estou na vida cristã? Batizado, professo? 30 anos. Quanto tempo eu tenho de pastorado? 20 anos. Minha vida está na leviandade? Não. Me falta prudência? Não. Me falta seriedade? Não. Faço as coisas precipitadamente? Não. Faço as coisas com desatenção? Não. Me afasto da injustiça? Sim. Tenho uma vida de desigualdade? Não. Tenho uma vida de parcialidade? Não.
Tenho uma vida de ilegalidade? Não. Tenho uma vida de autoritarismo? Não. Tenho uma vida de desrespeito para com alguém? Não. O Espírito Santo não haveria de entrar na minha alma. O Espírito Santo não haveria de pôr na minha alma, no meu coração, o fruto do Espírito Santo, do amor, da paz, da alegria. Não haveria de pôr no meu coração o fruto da bondade, da benignidade, da paciência? Não haveria. O Espírito Santo não haveria de pôr no meu coração, na minha alma, o fruto da fidelidade, do domínio próprio, da mansidão? Não haveria. Tudo isso ele o fez, meu irmão, minha irmã. E fará muito mais ainda. Cada vez que eu deixar a vida de leviandade. Porque é um processo que só termina no dia da minha morte. Quando a minha alma será santificada plenamente. É um processo se afastar da injustiça. Esse processo só termina no dia da minha morte. Quando a minha alma, cheia do fruto do Espírito Santo, há de receber maiores bênçãos nas regiões celestiais. Então, meu irmão, minha irmã, se afaste de sua vida de leviandade. Se afaste da injustiça. Deixe a sua vida de leviandade. Deixe a sua vida de injustiça. Abandone a leviandade, abandone a injustiça. Porque Deus tem coisas melhores e maiores dentro de você, que já estão na sua alma. Só você que ainda não percebeu que é um ungido de Deus. Só você que não percebeu que é uma ungida de Deus. Que dentro da sua alma tem valores bem maiores do que estes que nós falamos. Valores de ter uma vida de leviandade, valores de ter uma vida de injustiça. Deus tem valores maiores, melhores, e que garantem que a sua vida, meu irmão, minha irmã, não será desconsagrada. Porque o que está dentro de você é original, faz parte do ser de Deus. Aquilo que Deus tem, Ele compartilhou com você. Está aí, dentro da sua alma, do seu coração. Ungido e tendo contato com o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, se você tem passos de vacilação, se os seus pés vacilam, se você é teimoso, é teimosa, de não deixar a vida de leviandade, se você é um cristão teimoso, uma cristã teimosa, de não se afastar da injustiça, você continuará sendo um bom cristão. Mas como, pastor? Porque a injustiça é um mal do espírito. Não se descobre da noite para o dia que você é injusto. Não se descobre da noite para o dia que você, meu irmão, minha irmã, é imprudente. Não se descobre da noite para o dia que você, meu irmão, minha irmã, não tem seriedade na vida cristã, na vida familiar, na vida de trabalho. É um mal do espírito. Só você sabe que te falta prudência. Só você sabe que te falta seriedade. Só você sabe que faz as coisas com precipitação, com desatenção. As pessoas vão saber depois do estrago feito.
Mas até lá, você continua sendo um bom cristão, uma boa cristã, tendo uma vida de desigualdade, parcialidade, ilegalidade, autoritarismo, desrespeito, até as pessoas descobrirem que você assim o é, você continua sendo um bom cristão, uma boa cristã. Até que as pessoas começam a perceber que você, meu irmão, minha irmã, trata as pessoas com desigualdade, que você é parcial, que você prefere a ilegalidade do que cumprir as leis, que você, meu irmão, é autoritário, que você, minha irmã, é autoritária, que você desrespeita as pessoas por insubordinação. Quando as pessoas começam a descobrir isso, mas até lá, a injustiça é um mal do espírito. E você vacila, mas as pessoas não percebem. E você continua sendo um bom cristão, uma boa cristã. Mas diante de Deus, e o que interessa são as coisas diante de Deus, você, meu irmão, minha irmã, que não deixou a vida de leviandade, que não se afastou da injustiça, você continua sendo um doente, uma doente, um cristão doente, com a alma doente, uma cristã doente, com a alma doente, que você nunca terá a cura da injustiça. Não porque Deus não quer operar na sua vida, não porque Deus não quer firmar a sua vida, os seus pés, os seus passos, o seu caminho em Jesus. Deus quer. Não porque Deus não quer te ungir com os dons espirituais, Ele quer. Não porque Deus não quer colocar em você o selo de propriedade dele, Ele quer. Não que o Espírito Santo não quer entrar na sua alma e ter contato com a sua alma, Ele quer. Mas, meu irmão, minha irmã, você é vacilante. Embora seja um bom cristão, uma boa cristã, te falta firmeza nos seus pés. Você vai tão bem na sua vida cristã, de repente vacila diante de uma desigualdade, não sei, de uma parcialidade, pode ser, diante de uma ilegalidade, preferir viver na ilegalidade, porque é contrário a alguma lei, não sei. Você vai tão bem, mas te falta firmeza nos pés, para firmar os seus pés. Te falta isso, meu irmão, minha irmã. Te falta firmar a sua vida em união com Jesus. Você vacila e tem vacilado por insegurança. Seus passos não são seguros, não demonstram segurança. Quando você dá um passo, não é um passo de convicção, de certeza, é um passo duvidoso, inseguro. Porque você vacila. Continua sendo bom cristão? Continua. Continua sendo uma boa cristã? Continua. Porque injustiça é um mal do espírito, é uma doença da alma. E com a sua insegurança em cada passo que você dá em direção a Jesus,
você nunca terá a cura da injustiça. Você melhora, não pratica mais, até mesmo porque pode passar por uma vergonha por praticar a justiça e resolve não praticar mais naquele momento, porque foi descoberto. Felizmente alguém descobriu, que é muito difícil descobrir o mal da carne. É fácil descobrir uma doença, é muito difícil descobrir um mal do espírito. É fácil descobrir uma doença da carne, pelos sintomas, mas e do espírito? Meu irmão, minha irmã, não seja vacilante, continue a ser um bom cristão, uma boa cristã, dando o testemunho de ter sido curada dessa doença que se chama injustiça, doença da nossa alma. Não demonstre fraqueza na sua caminhada. Começou bem, termine bem. Começou firme, termine mais firme ainda. Começou com a unção dos dons do Espírito Santo. Aperfeiçoe estes dons. Não demonstre fraqueza em mostrar que você, meu irmão, minha irmã, tem o selo de propriedade de Deus. Não demonstre fraqueza em mostrar o fruto do Espírito Santo que está no seu coração, na sua alma, porque é a sua caminhada, e nós só temos uma caminhada nesta vida, uma caminhada. O caminho é estreito, é apertado, a porta é estreita, é apertada, mas só tem um caminho e uma porta. Vale a pena deixar a vida de leviandade, vale a pena se afastar da injustiça, vale a pena deixar de vacilar, uma vez que o Espírito Santo já entrou na minha alma, já põe na minha alma o fruto do Espírito Santo como penhor de bênçãos maiores. Vale a pena deixar de vacilar. O nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, por causa de mim, e eu espero que por causa de você, não vai cair em descrença. As pessoas fora da igreja, não vai ser por mim, e creio que não será por você, meu irmão, minha irmã, que vão duvidar do Evangelho. Se falamos de amor, vivemos amor. Se falamos da paz, vivemos da paz. Se falamos de alegria, vivemos alegres. Não será por mim, meu irmão, minha irmã, e creio que também não será por você, que a igreja será envergonhada por um mundo que jaz no maligno. Mas para isso, meus passos não podem vacilar. Os seus também. Não somos apenas bons cristãos, boas cristãs. Somos mais, somos ungidos e ungidas do Senhor, que é bem mais. Porque temos a cura da injustiça. Da nossa alma curada deste mal impregnado na alma humana. Meu irmão, minha irmã, você é daquela que pede desculpa pela conduta de injustiça? Você, meu irmão, minha irmã, é daquela que diz sim com um canto da boca e diz não com outro canto?
Você diz sim com um lado da boca e diz não com o outro lado da boca, e depois pede desculpa por uma conduta de injustiça, disse sim com um canto da boca e disse não com o outro lado da boca. Diga sim com um lado da boca e diga sim com o outro lado da boca. Jesus diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Crente não pede desculpa por conduta de injustiça, porque o crente, firmado em Jesus, ungido com os dons do Espírito Santo, selado com propriedade de Deus, cujo Espírito Santo entrou na sua alma, e na sua alma deixou como depósito, como garantia, o fruto do Espírito Santo, por coisas maiores que virão, este cristão não pede desculpa por conduta de injustiça, porque ele não pratica injustiça. Mas se você pede desculpa, continua pedindo desculpa, com a sua boca, com um canto da boca diz sim, com o outro canto diz não, sua alma está doente, meu irmão, minha irmã. Há uma doença na sua alma, e essa doença se chama injustiça. O que eu faço, pastor? Já falamos. Vou repetir. Deixa a vida de leviandade. Se afaste da injustiça, para que a sua boca diga sim, sim, não, não. Você recebe, meu irmão, minha irmã, meras promessas de cristãos? Meras promessas. Dessas que falamos agora há pouco. Um canto da boca diz sim, o outro canto da boca diz não. Um lado da boca diz sim, o outro lado da boca diz não. Um lado da boca diz que vai cumprir as promessas. O outro lado da boca diz que não vai. Mas não fala para você, né? Porque é o mal do espírito, a injustiça. Você recebe meras promessas de cristãos? Analise estes cristãos. Observe estes cristãos. São cristãos firmados em Jesus? São cristãos que têm uma vida cristã estável em Jesus? São cristãos que são confiáveis? São cristãos ungidos? São cristãos que têm o Espírito Santo como fiador das promessas deles? Que quando eu faço uma promessa, eu tenho o Espírito Santo como meu fiador. Por isso que o meu canto da boca diz sim, o outro canto da boca diz não, se eu faço uma promessa. Você recebe, meu irmão, minha irmã, meras promessas de cristãos? Analise a natureza desses cristãos. Porque um cristão que faz uma promessa e não passa de uma mera promessa, é um cristão que não deixou a vida de leviandade. Fez a promessa com imprudência, fez a promessa sem seriedade, fez a promessa com precipitação. Você recebe meras promessas desse tipo de cristão? Se recebe, não se escandalize, porque é um cristão doente, cuja alma está doente, e a doença que ele tem é a injustiça. Agradeça a Deus que te deu sabedoria, o dom da sabedoria, te deu o dom de discernimento para você descobrir o mal da alma desse irmão, o mal do espírito desse irmão.
e se livre dele. Se afaste o quanto você pode, não dele, mas das promessas dele. E procure fazê-lo ver o quanto ele está doente e precisa de se curar. Porque cristão não faz meras promessas. Cristão não vive pedindo desculpas por conduta de injustiça. Cristão firmado em Jesus, estável, com uma vida cristã estável em Jesus. Cristão confiável, ungido, cheio do Espírito Santo. Não pede desculpas por conduta de injustiça, porque não comete injustiça. Porque não faz meras promessas. Aquilo que ele faz, promete, ele cumpre. Como Deus há de cumprir na nossa vida as promessas que ele nos fez, das bênçãos futuras, das bênçãos que estão por vir. E as promessas de Jesus na nossa vida são tão sérias que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia dessas promessas. Que assim seja conosco também. Fazemos promessas para depois glorificarmos o nome do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, oferece cópias de sua sinceridade? O seu amor é sincero? A sua paz é sincera? A sua alegria é sincera? A sua bondade é sincera? A sua benignidade é sincera? A sua paciência é sincera? A sua fidelidade é sincera? O seu domínio próprio, a sua mansidão é sincera? Ou é cópia? E por ser cópia, não é a original, é algo parecido, mas não é original. Se você oferece cópias de sua sinceridade, sua alma está doente. Tem uma doença chamada injustiça, doença da sua alma, que não permite que você ofereça um amor sincero, uma paz sincera, uma alegria sincera. Enquanto tivermos esta doença da injustiça na nossa alma, somos incapazes de oferecer uma bondade sincera, uma benignidade sincera, uma paciência sincera. Essa doença, como toda e qualquer doença, limita. Se a doença física limita o nosso corpo, a doença da injustiça na nossa alma limita as nossas ações. E somos incapazes de oferecer algo sincero da nossa vida. Oferecemos sim algo quase parecido, algo semelhante à fidelidade, ao domínio próprio, à mansidão. Mas tão logo as pessoas vão descobrir que não fomos sinceros no nosso amor, na nossa paz, na nossa alegria. Tão logo elas vão descobrir que não fomos sinceros na nossa bondade, na nossa benignidade, na nossa paciência. Tão logo vão descobrir que não fomos sinceros na nossa fidelidade, no nosso domínio próprio, na nossa mansidão. Se descobrirem antes de cometermos uma injustiça na vida delas, elas terão o tempo para evitar o mal na vida delas.
já que o que nós oferecemos não é algo sincero, qual resultado terá, se não outro, se não cometemos uma injustiça na vida de uma pessoa? Meu irmão, minha irmã, quando você oferecer algo para alguém, ofereça de forma sincera. Se você tem amor, ofereça amor. Se tem paz, ofereça paz. Se tem alegria, ofereça alegria. Não ofereça cópias, algo parecido, semelhante. Medicamento você tem na farmácia. Tem o medicamento similar ao original. Mas o farmacêutico, ele te avisa. Esse medicamento, ele é similar. Você compra se você o quiser. Mas quando você oferece algo para alguém até descobrir o mal do seu espírito, até descobrir que você está doente, com uma doença da injustiça, o estrago já foi feito na vida dessa pessoa. Deus queira que ela tenha o discernimento, o dom do discernimento. Deus queira que ela tenha o dom da sabedoria, já que você não teve, meu irmão, minha irmã. Mas eu quero crer que você tenha, porque você tem os seus pés firmados, Jesus. Por que você vai oferecer algo que não é sincero? Você é ungido, você tem os dons do Espírito Santo, porque você não vai oferecer algo que é sincero? Você tem um selo do Espírito Santo na sua vida, propriedade de Deus. Qual o motivo de não oferecer algo que seja sincero? Você tem o próprio Espírito na sua alma, o fruto do Espírito, como depósito da sua alma, como garantia de bênçãos maiores, melhores, que você não vai oferecer algo sincero. Ofereça algo sincero quando você fizer uma promessa, para depois não ter que pedir desculpa pela conduta de injustiça. Ofereça algo sincero, para que depois a pessoa não venha descobrir que foi uma mera promessa. E que você não é tão cristão como aparenta ser. É um bom cristão? É. É uma boa cristã? É. Mas, não tendo a cura da injustiça na sua alma, você não é um ungido de Deus, não é uma ungida de Deus. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, para curar a injustiça, que é uma doença grave na nossa alma, todos os dias, se nós não deixarmos a vida de leviandade, se todos os dias nós não nos afastarmos da injustiça, se todos os dias não evitarmos de vacilar os nossos pés, essa doença só tem a piorar e levar a nossa vida cristã de mal a pior. Para curar a injustiça, que é a doença da nossa alma, deixe a vida de leviandade, meu irmão, minha irmã. Se afaste da injustiça. Não vacile os seus pés. Porque você tem uma caminhada com Deus. Você tem uma caminhada para o encontro com Deus. E no dia deste encontro, no dia da glorificação final, que o nosso corpo será transformado, glorificado, ressurreto, você vai saber que valeu a pena
ter firmado a vida de Jesus. Que valeu a pena Deus ter te ungido, ter te escolhido, ter te revestido com a unção dos dons espirituais. Neste dia glorioso, quando estaremos nas mansões celestiais, você há de saber, meu irmão, minha irmã, que valeu a pena ter este selo de Deus, de propriedade de Deus nesta terra. Este dia há de chegar. É uma promessa de Deus. E para essas promessas, nós temos o fruto do Espírito Santo, na nossa alma, no nosso coração, como penhor dessas promessas. Porque o Espírito Santo entrou na nossa alma para nos tirar da vida de leviandade. Entrou na nossa alma para nos afastar da injustiça. Entrou na nossa alma para nunca mais vacilarmos os nossos pés. No amor de Jesus, o Senhor da igreja, que a bênção de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão, minha irmã. Em você repouse, em você permaneça, hoje e para todo sempre. Amém.